Meus irmãos, meu nome é Francisco Monteiro. Eu sou trabalhador do Grupo Espírita Seara de Deus. Muitos conhecem esse Grupo Espírita como grupo, que o Grupo da Pomada Vovô Pedro. Mas participo por convite de algumas palestras no Grupo Espírita Ermelinda Lopes e agradeço aqui, do fundo do coração, a confiança da direção da casa, dos coordenadores das palestras da casa, por confiar em mim, em fazer essas apresentações. Antes de começarmos, vamos fazer uma prece, elevando nosso pensamento a Jesus, para que Ele nos intua e nos ajude, principalmente a mim, nessa hora, que eu seja intuído, para conseguir passar para vocês, de maneira inteligível, o tema de hoje, e que nós possamos, ao sair, ao terminar essa apresentação, possamos interiorizar um aprendizado aqui de todos nós, tanto meu como de vocês, porque nós que fazemos as palestras somos muito mais necessitados do que vocês que aí estão a ouvir, porque nós precisamos estudar, fazer e ouvir essa palestra mais de uma vez. Então, em nome de Jesus, em nome dos benfeitores da Casa Ermelinda Lopes, nós começaremos o tema de hoje, que é quanto somos influenciados pelos espíritos. Quanto somos influenciados pelos espíritos. Pois bem, o que são os espíritos? Somos nós. Nós somos espíritos. Nós estamos apenas encarnados. E quando nós colocamos os espíritos, nada mais é do que nossos irmãos desencarnados. E aí, eu gosto muito de começar as minhas palestras, as minhas colocações de temas, com passagens evangélicas. E 1 João 4 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Analisando esse texto, nós notamos que João tem uma preocupação de nos informar que as comunicações que já existiam naquela época, mediúnicas, que hoje nós espíritas chamamos de mediúnicas, já encontrava o obstáculo de saber com quem nós estávamos nos comunicando. Então é por isso que ele diz que é de Deus, ou seja, se é um espírito já com uma certa evolução, se é um espírito voltado para o bem, ou se é ainda um espírito que, por estar desencarnado, um irmãozinho, ele não tem tanta qualificação o quanto nós pensamos, ok? E o outro texto, que é o de Mateus 6,21, ele diz o seguinte: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará teu coração. Jesus usa muito a simbologia do coração. E nós, muitas vezes, não entendemos por que coração. Por que coração? Pois bem, Jesus usa o coração quando fala da boca, que os discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E aí, ele é indagado por que isso. Ele diz que o que entra pela boca não faz mal, e sim o que sai, que vem direto do coração. Porque Jesus sabia que você ou qualquer pessoa, os discípulos, comendo sem fazer a higiene, com certeza,
teria problemas de pegar uma bactéria, um vírus, mas Jesus estava dizendo assim, que isso, o máximo que poderia acontecer, a gente desencarnar. Já o que vem do coração adoece o espírito, que é o ser real. E o outro só adoeceria o corpo. Então Jesus sempre nos ensina para o ser real. E aí uma pergunta muito interessante é se os espíritos, ou seja, se os desencarnados, veem tudo o que fazemos. Isso está no livro dos Espíritos, na questão 456. E a resposta é interessante. Os espíritos constantemente nos rodeiam. Por isso podem ver tudo o que fazemos. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Ou seja, os espíritos desencarnados só se preocupam com aquilo que eles se afinam. E aí, cabe a nós, a cada dia, estar num padrão evolutivo, ou melhor, num padrão vibratório, não é? Que adeque a que nós consigamos estar em consonância, em nível vibracional com os espíritos mais evoluídos. Pode os espíritos conhecer os mais secretos pensamentos, 4, 5, 7, muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmo. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Ou seja, tudo o que pensamos, os espíritos ou nossos irmãos desencarnados, se tiverem no mesmo nível vibratório nosso, eles têm condição de ver. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder essa mesma pessoa depois da morte ou depois do desencarne. 457A, pergunta do livro dos Espíritos. Certamente, quando vos julgai muitos ocultos, é comum teres ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Uma multidão. É interessante isso, né? Uma multidão de espíritos. E a pergunta que não quer calar: quem pensou de nós, os espíritos? 458. Depende. Os levianos, ou esses que a gente já está acostumado a ver aqui encarnados, essas pessoas que, né, gostam de fofoca, maledicência, né? Tem atitudes ainda bem parecidas com nós aqui encarnados, porque estão na psicosfera terrestre. Né, que o globo, o mundo Terra, não é só essa parte material, é toda uma psicosfera que os desencarnados estão aqui. Riem dos pequenos aborrecimentos que causam, zombam das nossas impaciências, que eles mesmos gerem. E os sérios? Quais são os sérios? Os espíritos com um nível evolutivo maior, não é? Aqui mesmo, entre os encarnados, existem pessoas de nível evolutivo, né, ou de nível intelectual, que não vão estar se preocupando em fazer queixumes, estar se metendo em fofocas. Então, os sérios, lamentam os nossos defeitos, as nossas imperfeições, e se empenham em nos ajudar. Esta é a grande diferença. Pois bem, na questão 459, a pergunta é: influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta dos nossos irmãos espíritos sérios que foram usados para editar, né, para criar o livro dos Espíritos. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário, ou seja, muito frequentemente, de comum, são eles que nos dirigem, ou vos dirigem, a resposta, né, aqui. E aí a gente faz uma pergunta: oi, e a gente é dirigido por espírito? E a gente
Nós estamos num nível evolutivo muito aquém na escala evolutiva. Nós somos espírito de terceira ordem. E nós somos seres influenciáveis, porque se não fossem, a gente não evoluiria. Agora, o problema é a que tipo de influência nós queremos receber. Qual o tipo de influência? E aí a pergunta é, e os espíritos? Como é que eu sei que o pensamento é meu, o pensamento é de um espírito ou de um desencarnado? Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Isso está na questão 461 do Livro dos Espíritos. E quando são os nossos pensamentos, geralmente os pensamentos próprios são os que ocorrem em primeiro lugar. Então muitas vezes a gente ouve, tem aquela sensação que tem alguém, né, sussurrando no nosso ouvido. São eles. Quando é conselho bom ou boas influências, ele está nos ajudando para que nós não caiamos em tentação, em coisas erradas. Como distinguir, né, esse pensamento de novo? Esclarece os espíritos nessa mesma pergunta. Afinal, não vos de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Você vai fazer. Por quê? Porque a gente precisa ter confiança em si. Não fazendo a distinção, o homem age com mais liberdade, mais tranquilidade. E se toda hora ficasse achando que era o outro, o que é que acontece? A gente ficaria numa corrente, numa dependência desnecessária. Por que é importante agir com mais liberdade? Por que a gente tem que ter liberdade? É voluntariamente que o pratica demonstra a solidez de suas convicções. Ou seja, quando a gente decide para o bem, a gente recebe a influência e decide, porque aí é nosso livre-arbítrio, a gente faz isso voluntariamente. Isso aí nos coloca em condição, né, de solidez nas nossas convicções. Mas se nós tomamos um mau caminho, nós temos que ter a consciência que responderemos, né, pela escolha triste que tomamos. E a nossa responsabilidade. E aí o que é que acontece? As pessoas perguntam assim, e aí, como é que fica esse negócio? Os espíritos, gente, espírito evoluído nunca vai nos aconselhar para o mal. Nunca receberemos uma intuição ou um conselho de um espírito desencarnado, um irmão desencarnado mais evoluído, para o mal. E eles respeitam demais o nosso livre-arbítrio, que é o contrário do que chamamos de obsessor, que é aquele que começa com aquela influenciazinha bem tranquila, né? E a gente vai dando asa, vai dando oportunidade, vai se entregando, e ele daqui a pouco está dominando a gente no total, que aí seria outro tema, outra palestra, mas é o que acontece muito. Nesses tempos, né? Ainda se vê muito pessoas dominadas por obsessores. E aí se pergunta, por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Porque tudo é livre-arbítrio. O próprio espírito, ele sabe que um dia vai ter que resolver isso aí. Mas isso nos é permitido porque também nosso livre-arbítrio vai entrar em afinidade com ele. A tendência que nós temos vai fazer com que nós caiamos, né? Então, na verdade, nós precisamos compreender que tudo que existe, tudo que Deus nos permite, é para que façamos bom uso do nosso livre-arbítrio. Porque permite Deus que os espíritos nos excitam o mal. 466. Quando as más influências agem sobre vós, é que a gente atrai pelo desejo que nós temos do mal.
Porque os espíritos inferiores vêm nos auxiliar no mal quando temos vontade de praticá-lo. Ou seja, nós atraímos pelo nosso pensamento, pelos nossos desejos. Eles não podem nos ajudar no mal, senão quando nós queremos fazer o mal. Eles dão, aí eles potencializam isso. E aí o que é que acontece? Né? Nós precisamos compreender que Deus não vai interferir no nosso livre-arbítrio. O que nós precisamos entender é o que está lá no Pai Nosso. Livrai-nos do mal. Mas o livro, não nos deixeis cair em tentação, mas nós precisamos usar nosso livre-arbítrio. Nós precisamos não querer cair em tentação. Porque se nós não fizermos a nossa parte, com certeza seremos influenciados por mal. E aí somos nós que fazemos isso, a nós mesmos. Somos nós que deixamos que isso aconteça. Muita gente pensa, na questão 470, que existe espírito que nasceu só para fazer o mal. Não existe isso. Deus não criou ninguém para fazer o mal. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Aquela história do diabo, que era um anjo caído, que tal. Isso aí, nós espíritos já sabemos que não é bem assim. Não existe aquela pessoa que Deus criou só para fazer o mal. E aí, na pergunta 551, tem uma questão que está dizendo: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que ele seja dedicado, fazer mal ao próximo? A pergunta. Aí a resposta é simples. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que ele seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não. Deus não permitiria. Deus não permite ninguém fazer mal àquele que não merece ou que não está sintonizado com isto. É por isso que quando a gente está numa situação de pensamentos negativos, né? De sintonia com o mal, a gente deve orar. Orar, pedir a Deus, pedir ao nosso anjo da guarda, né? Quando a gente está em outra condição, até uma condição menos perturbada, por isso que a gente não deve se deixar dominar pelo mal, pelas influências negativas, não é? A gente consegue, inclusive, conversar com aquele irmãozinho. Eu mesmo exercito muito isso. Antes não, mas de um tempo para cá eu estou exercitando isso. Quando vem um pensamento mal, eu oro, peço a Deus, peço ao meu anjo da guarda, a Jesus, né? E começo a conversar com aquela criatura, que é um irmão nosso também, só que está desencarnado, para que ele procure um lugar, que ele pare com aqueles pensamentos, que a mim não vai influenciar mais, porque eu não vou dar essa oportunidade ainda. Mas aí o que é que acontece? Muitas vezes nós sucumbimos porque nós damos ouvido. Nós temos a afinidade, nós temos um pensamento, nós temos a vontade. E aí nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, não é? É o presente, a dádiva maior que Deus nos deu. E ele, nem ele, Deus, se mete no nosso livre-arbítrio. Porque senão ele teria nos criado como uma marionete. E ele não quer isso. Ele quer que nós sejamos donos do nosso destino, guiado por ele na hora que nós precisamos, não é? Dessa orientação. Ele está ali para nos dar. E tem muitos auxiliares, porque tem muitos espíritos
que vivem nos ajudando. Nós é que não damos ouvido. Nós não damos ouvido a isto. Então, meus irmãos, esta é a grande realidade que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 6,12, quando é dito: tudo me é permitido, tudo, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido porque eu posso fazer com o meu livre-arbítrio o que eu quiser. Agora, quando eu agir com o livre-arbítrio contrário à lei de Deus, eu terei que reaver isso aí depois. Tem a consequência tanto do bem quanto do mal que eu pratico. Eu sou merecedor das dádivas, dos bens que eu pratico e suas consequências, e também a minha desdita, os meus resgates são do mal que eu pratico e de suas consequências. E além do mais, né, muitas vezes a gente deixa de fazer o bem. E se houver alguma consequência também, porque a gente foi criado para ser espírito livre. Por isso que Jesus diz: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecermos toda a verdade, quando nós entendermos, não é, as leis de Deus, quando nós a praticarmos em toda a sua essência, e onde está essa lei de Deus? No nosso coração. Jesus mesmo disse: na nossa consciência, o coração, por conta dos sentimentos que vão alimentar a nossa consciência para o bem, sentimentos bons, né? Sentimentos de amor, porque o amor é a lei de Deus. Lá no maior mandamento, Jesus, quando foi perguntado qual o maior mandamento, Jesus disse: ama a Deus de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E ama o próximo como a ti mesmo. Aí está contida toda a lei e os profetas. Então Jesus está nos dizendo que a lei de Deus é o amor. E quando nós soubermos praticar esse amor, da forma que Jesus nos demonstrou aqui, começaremos uma nova jornada. A jornada de espírito livre. Livre dessas mazelas, livre desses sentimentos horrendos que nós temos, livre. E aí poderemos andar nos vários mundos que Jesus nos prometeu. Na casa do meu Pai há várias moradas. E que nós possamos, a partir de agora, refletir sobre tudo que aqui foi dito. Nós todos, tanto os encarnados como os desencarnados, refletir sobre o que nós estamos fazendo na nossa vida, como estamos recebendo as influências dos nossos irmãos desencarnados, porque do jeito que podemos receber as boas, se não tomarmos cuidado, receberemos as más, mas nós também podemos influenciar as pessoas, tanto os encarnados, aqueles que estão aqui sob nossa custódia, filhos, netos, não é? Como aqueles amigos, né? Colegas de trabalho, vizinhos, nós podemos, com o nosso exemplo, influenciar para o bem. Então, meus irmãos, vamos seguir essa trilha, vamos seguir o caminho do bem, vamos ser influenciadores do bem, vamos influenciar os nossos irmãos com os nossos exemplos no bem. Porque aí nós estaremos cada vez mais afastados das más influências, porque como não teremos afinidades com os nossos irmãos desencarnados, que são ainda quanto mais no mal, eles vão procurar outras pessoas, ou eles próprios vão seguir o caminho que nós estamos exemplificando. Mas é o livre-arbítrio dele. Então, meus irmãos, não existe influência negativa que a gente não possa vencer, desde que nós tenhamos também vontade e livre-arbítrio para isso. Então eu quero deixar aqui a vocês
esse pensamento, que nós possamos refletir, mas refletir muito sobre as influências que nós recebemos dos nossos irmãos desencarnados e também as dos nossos irmãos encarnados, não é? Quantas vezes recebemos mal influência e principalmente que tipo de influência nós estamos passando para os nossos, tanto encarnados como desencarnados. Que essa influência, se for para o mal, nós teremos que ressarcir mais tarde, ou com resgate, ou com expiação, ou com prova. Não é? Com prova, né, que nós já sabemos que prova é uma escolha, né, mas principalmente com as expiações. E aí perderemos muitas vezes a chance de continuarmos na Terra, porque nós sabemos que a Terra está passando por um momento de transição e uma hora a Terra vai deixar de ser um planeta de expiação. E aí, se nós não tivermos um índice evolutivo mínimo para habitar um planeta regenerativo, iremos para um planeta similar à Terra de expiação e prova, né? Mas mesmo que nós não cheguemos a essa situação, que a gente vá para esse planeta em uma outra condição, né? Numa condição melhor, para que possamos sair dele o mais rápido possível. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre Maior, esteja com todos nós e que, mais uma vez, agradeço a todos, não é? A toda a direção do Hermelina Lopes, não é? A pessoa do presidente Paulo Casado, né? E de todos os coordenadores, né? O Júnior aí que coordena hoje a parte de palestra. O meu abraço fraterno a todos vocês e a minha gratidão por mais essa oportunidade. Que assim seja.